Parece que se for alguma imagem projetada, eu peço para que se coloque dentro de uma pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Se for uma imagem de um ancestral, alguma memória ancestral, retirando essa pedra das costas dele, retirando, você não precisa mais carregar essa pedra. Tratando suas feridas, limpando você, dando um banho em você. Acesso de um, é um acesso de um momento de escravidão, não é do escravidão do Brasil, uma escravidão mais para Egito, pesado, estava ali carregando até hoje. E quando se tira a pedra das costas dele, ele fica muito agradecido. Muito tempo estava pesado, a gente vai clareando, fazendo o ajuste da memória, despolarizando essas dores. Certamente chegam no Ciro em forma de tudo precisa ser muito sofrido, muito esforço, muito pesado. Às vezes eu nem me sinto uma pessoa. Às vezes eu me sinto um ninguém, um, um eterno carregador de coisas, sempre próximo de alguém me dar uma chibatada. E eu preciso fazer, fazer, fazer. Mas nunca tem fim. Nem quando sinto sede, preciso me alimentar da minha imaginação. Muita pobreza, muita escassez, muita não permissão. E a gente vai tratando todas essas portas possíveis ligadas a essa memória. Às vezes até entro na autopunição, porque não conheço outro caminho. Existe uma necessidade. Já acostumei a apanhar, a obedecer, a apanhar, não merecer, nunca tá bom. Nunca tá bom. Vai tratando essa parte. Que eu já vejo um jovem apanhando em outra vida. Apanha muito, apanha do pai. Até formatar ele ao ponto dele dizer o que o pai precisa. Depois se estende para o mundo. Então ele fica um jovem sem voz, sem, literalmente, uma voz fraca, entonação, não tem potência. Mas ele sempre ouviu isso,
Você não serve para nada, você não tem força para nada. Levanta daí, levanta daí. Vou te dar mais uma só para você ver como você não serve para nada. Você é um inútil. E, ao mesmo tempo, era ele que fazia tudo. Tudo, tudo, tudo que era pedido ele fazia. Então, esse jovem cresce sem voz, né, meio embargado, ele fica sem vontade própria, ele obedece comandos. Tá aí uma porta de subjugo, tá? Que depois a gente vê, porque estão abrindo a memória, depois a gente vê. Ele cresce, ele nem sente a tristeza, né? É, porque ele não tem espaço para isso, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para. Não. É, mas a tristeza tá lá, por isso que eu estou falando, que é muita tristeza. Mas é uma vida onde ele não pode sentir. Então, ela ficou lá, não se sabe aonde, e ele tocou a vida para frente, só que ele foi crescendo, e o problema é que o pai não ficou para sempre. E quando o pai se foi, ele nem feliz ficou. Ele não sabia o que fazer. E ele ficou vivendo de ajuda de um, ajuda do outro, porque tinha gente que tinha pena dele e ajudava. E ele era um garoto, se tornou um jovem, depois foi crescendo. Ai, ai. A figura do pai se projetou sobre ele, desencarnado. E quem estava atrás do pai? Ia atrás do pai. E lá atrás também. Aqui já abre muita coisa para trás. É, em termos de memória ancestral do masculino. É, esse ancestral, essa memória que veio aqui, né? Uma memória ancestral que está no teu sistema, precisava liberar. Lá do Egito. Aqui, ó, tá ela cola no teu pai também, nessa vida. Então, tem uma memória aí de escravo, escravizar, não saber outra língua, não tem ainda, ninguém criou uma linguagem nova, né? Saiu só do cenário, mudou para outro, mas continua a mesma coisa. A dor, a punição, a violência, o não ter voz, não merecer, e fazer. Faça. Faça, não interessa, engole o choro, faça. E ele foi, e ele fez. Então, tem várias vidas nesse padrão. Então, eles acabam aqui para mim mostrando uma conexão do mesmo padrão em várias vidas e vários personagens diferentes. Ou seja, a chance de sair disso passa a ser pequena, porque são muitas memórias cruzadas. É isso que eles querem mostrar. É, aí vem chorar, chorar, chorar sem motivo, chorar. Às vezes vai escapar porque precisa sair para limpar. Está sendo mexido. É tortura isso daqui. Ele ficou maluco, sabe? Ele foi se perdendo dele, porque ele estava obsediado, não tinha voz, estava com a força do pai sobre ele. Era uma força de algoz mesmo, de tentar escravizar. Quem estava atrás do pai já também não era mais humano, e essa coisa vai passando. Então, no início, eu escutei assim: herança maldita é o que eu carrego. Foi o que eu escutei desse que estava carregando no Egito. Então agora tá limpando aqui. Só que esse rapaz vai ficando sem personalidade. Ai, ele vai se esvaziando de um jeito. Tudo vai colando nele, que ele já perde. E nem executa mais o que falam, não, não tem mais, ele perde. Né? Então hoje existe aí
uma necessidade de um cuidado maior com a autoestima, com essa, essa coisa da voz, sabe? Me sinto aqui um peixe fora d'água e me sinto não bem-vindo, não vou falar muito porque não quero incomodar. Esse tipo de coisa, não precisa, esse tipo de coisa precisa acabar. Que você precisa ter voz, você precisa existir, né? Não é se impor nem nada, apenas você faz parte, tem aí o seu espaço a conquistar também dentro de você. Então precisa ter é, essa prática do se colocar, falar o que pensa, sem problema. Você até pode fazer isso, mas tratar o que está por dentro dos pensamentos. Um esquema oculto, talvez, que vai vir mais agora à tona, de se parar para perceber o que que você pensa sobre você quando você está com os outros. Não tem um freio, uma coisa do não, não, sabe? É isso que eles estão tratando aqui, tá? Então, sua parte é só pra observar e se permitir desmontar. Então, ele perde a razão, isso é um outro tratamento, porque a loucura faz com que a gente fique na mão do bandido. Então, quando ele desencarna por loucura, porque a loucura dele acaba sendo uma loucura mesmo, sabe? Numa época em que bate cabeça, se machuca, e ninguém sabe o que fazer com isso. Leva para a igreja, sabe? O local que coloca para cuidar é um local que pratica violência. Então, essas são as histórias, né? Então, a gente pede a limpeza dos cordões, esse entrelaçamento entre as personalidades múltiplas e o Ciro. A gente pede a total consciência delas, no sentido de se verem entre si e olharem para o Ciro, perceberem que passou e que agora há a possibilidade de alinhar, todos se sentirem bem novamente, reestruturação, alinhamento, equilíbrio, para uma nova oportunidade de fazer diferente, testar outras coisas, deixar para trás essas dores, para que ele possa ser bem-sucedido naquilo que se propuser fazer. Pedimos à espiritualidade que encaminhe quem precisar e quem já puder acoplar alinhado, que saiba que é uma linda oportunidade agora olhar para a realidade, deixar dissipar memórias e deixar que a realidade se coloque para vocês, como ela é. A ajuda chegou para aqueles que são desencarnados, né, atrelados a esse campo. Pedimos o tratamento desse bolsão de espíritos, pedindo que sejam esclarecidos todos que estiverem prontos, desconectados, encaminhados. Artefatos, implantes, qualquer conexão esteja ligada a esse pai, dessa outra vida, retirados. Que esse pai possa ser recebido, esclarecido também. Aí vai precisar conversar, tá, Carla? É o pai da outra vida, tá? Não quero esclarecimento. Ok. Vocês acham que eu sou surdo? Não quero ser esclarecido e não estou em outra vida. Mas porquê? Porquê é que você se recusa? Por quê? Porque sim. Porque se ele E está em outra vida, eu não posso estar em outra vida. Eu vou perseguir ele até o fim. porquê tanta relutância? Você nunca teve um inimigo, alguém que você não gosta? Sim, mas os Uhum. inimigos são para se resolver, não é? Ah, é.
Porque já ouvi dizer que a gente tendo um inimigo, ele persegue-nos porque a gente o leva para a cama e ele não nos deixa em paz. E a gente quer dormir e ele está sempre, sempre, sempre a torturar-nos. Por Uhum. isso, ter inimigos não é uma boa opção. Tem que Por sofrer, isso, o esclarecimento é importante. vai sofrer. Mas porquê essa necessidade de o fazer sofrer? Vai me obedecer até o final. Se tiver final, que isso aqui para mim não é final, isso aqui é só o começo. Hum. É Mas o que me tudo tem um motiva. fim. Eu quero isso. É o que eu quero, entendeu? Não adianta. Sim, mas quem já está farto de sofrer, quer se libertar e Problema não quer. dele. Problema dele? Agora é como se fosse assim: ah, estou farto de sofrer, quero me libertar. Claro, Ah, claro. claro. Então ele não tem esse direito de ter a sua Não, liberdade? não. Oh, isso é o que você pensa, mas ele não pensa assim. Sabe quem ele é? Você sabe quem ele Hum, não, mas pode dizer. é? É uma gentalha que cruzou o meu caminho por uma infelicidade. É gentalha, mas você alimenta-se dele. Ele não. Ele é gentalha, assim. E Não me eu quero alimento ver. dele, não. Não me alimento dele, não. Então, o que é que você faz a ele? Não o subjuga? Ele me serve, Sim. vai servir pela eternidade. Lá está. E para quê? Para você ter poder, não é? Para se sentir bem. Não, não, porque se eu solto ele a essa altura, Hum, sim, ele vai voltar, não vai ter a vida dele, a escolha dele. claro, Vai voltar a escolher. claro. Ah, pois é, eu fiz um juramento que ele nunca mais vai voltar a escolher. E com quem é que você fez esse juramento? Não te Ou a interessa. quem é que... Ah? Não te interessa. Ai, não interessa. Pois, não lhe interessa é assim. E se você continuar me irritando assim, eu vou Hum, pegar você hum, também. hum. Mas você já reparou que foi trazido até aqui? Reparei. E então? E daí? E, e não percebe o porquê de estar aqui? Vocês não trouxeram quem está atrás, né? Como vocês disseram, tem gente atrás. Ah, pois tem, a gente sabe disso. Então, E enquanto olha, estiverem atrás, aham, não adianta me pegar, não. ai não. Não. Adianta cortar a ligação que você tem a ele. Ah, vocês Porque querem. ele, claro, Hum. ele quer ser livre, ele quer libertar-se. E tem esse direito. Mas sabe o que você falou e você tem razão? Sou eu mesmo. Eu quero. Eu que sou a Ah, ligação entre ele e esses que estão atrás de mim. sim, Sou eu. Por isso me trouxeram. Eu sou muito importante. Mas pois, sem trazer pois. eles. Sim, mas era importante a sua vinda aqui é importante para cortar essas ligações que tem com ele, porque ele quer ser livre e essas ligações têm que ser cortadas. O que se passa? Eu escutei O quê? o sino. Uhum. E você sabe o que é que isso significa? Hum. Hum? Está a perceber que está a perder o seu poder? Vocês jogam baixo, né? Ai, nós é que jogamos baixo. É,
Eu Você se alimenta dele não e me alimento. deixa-se vampirizar por quem está em cima de si. E nós é que jogamos baixo. É uma pena você também não querer a liberdade, a sua liberdade. Vamos botar aí na pirâmide, tá? Botar aí na pirâmide alfa, beta, gama, delta, epsilon. Ele já está Uhum, amortecido, tá já acessando, ele está acessando. Ó, uhum, acessando a mãe dele, ele não está entendendo ainda direito. uhum, O que está sendo mostrado para ele é que ele tem uma mãe. Estão trazendo a mãe. Muito cuidado, tá? Porque ele tem dentro dele uma dor muito grande. É essa dor que move. Essa mãe foi morta pelo Ciro numa vida, tá? Então, esse é o bar que o sino tocou. Aí eles deram uma. É um frequenciamento, é o sino, né? Aí deram como se fosse uma cacetada assim de para abrir para ele poder ver. E ele viu. Então ele ficou sem entender. Porque o racional não pode cobrir esse tipo de coisa. A realidade é a realidade. Quem te subjugou, que você fez esse contrato, não tinha como te dar sua mãe de volta, né? Então, isso aí não é uma mentira, é ela mesma. Pode abraçar, pode tocar, pode tudo. Deixe que chegue. Desde que chegue, porque faz tempo, não é? Era aí que era o problema, estava tudo aí, não é? Então agora, e agora? Abraço. Foi traumático, a gente pede para que seja apagada essa memória dele, despolarizada do campo. Essa memória de trauma, de dor, ele viu a mãe sendo executada na frente dele. Não há quem possa viver bem depois disso. Está tudo bem. Está acolhido, mas está resolvido. Está resolvido. E essa porta, quem abriu foi ele. Então, espero que agora você compreenda que está tudo bem. Quem não, quem está atrás de você não está mais. Não vai mais chegar. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Isso é negociação. Vai dar certo. Vá. Então, ele foi levado com a mãe já para um local seguro, né, para ele. Só anotar rapidinho. Só para não esquecer. Algo assim, depois eu checo. Então, a gente faz essa limpeza nessa parte, já tira essa parte dessa vingança dele, tira as conexões. Todas as conexões estavam nele que iam para você, desses seres que realmente eu não conheço, desconheço, não sei nem se é verdade. Depois eu checo. A gente vai pedindo a força de Mãe Maria, harmonizando os corações, apaziguando essa dor, né? Que inclusive o próprio Ciro sente no nível de alma. Ele não sabia o que fazer porque não tinha acesso a essa informação e sofria essa perseguição e há muito tempo já. Então a gente não tinha como fechar essa porta não trazendo ele, que ele precisava disso aqui que aconteceu, senão ele não ia sair. Ele era a porta. Para você, mas eu entendi. Eu entendi que tem a parte réptil Anunnaki vem lá do Egito, daquela época.
Réptil. Ligação do pai, depois eu checo, mas esse nome aqui, eu não sei de onde veio. Pois, clareza, se é que se for importante, se não for também, tudo bem. Alguém diz a força, que a força do bem prevaleça na esfera do mal. Aí eles dão aquele entendimento de que estamos dentro de uma esfera que é má, uma esfera do mal. Eles botam assim, normal. Saiu daqui, vai para lá, sempre vai ter uma investida, nesse sentido, sempre vai ter uma investida. A coisa mais comum é isso, você tropeçou, se aproveitam. Então, que o bem prevaleça na esfera do mal e há como prevalecer, uma vez que essas rivalidades, esses seres que estão para nos vingar, de vidas passadas, sejam retirados do campo. Obviamente, as personalidades múltiplas também. Mas esses inimigos de vidas passadas, eles são inimigos que mandam muito, tanto quanto personalidades múltiplas. Essas raças não têm como entrar, não sendo essas portas. Então, aqui a gente fechou uma grande porta, porque ele era um perseguidor ferrenho há muito tempo. Ele estava sob hipnose, a gente retira tudo dele, de você, das personalidades múltiplas, inclusive essa que está em tratamento, essa que é mais grave, que chegou no estado de loucura, que hoje busca se manter na razão, se manter com o pé no chão, se manter, sabe, num excesso de razão. Não precisa disso. Vai abrindo isso daí. Sabe o medo do lúdico? É uma coisa assim meio. Isso aí não sei, sabe? Porque a loucura assusta. E te assustou, te assombra. Ela te assombra, mas não por você, tá? Porque isso acontece. Mas eles usam e isso vira muito. Fica uma coisa muito grande no inconsciente. Eles usam esse fantasma, né? E deixam essa personalidade sendo alimentada. Então ela está viva e ela fica bem louca ali, trazendo confusão, distorção. Aí as pessoas do nada, sabe, não gostam de você ou aparentam um negócio esquisito. Aí isso já potencializa esse teu negócio de não, não vou. Então depois pegar esse vídeo, esse áudio, anotar, estudar bem, tá? Para colocar a casa em ordem junto com essa energia toda que naturalmente, sem você fazer nada, vai estar sendo alinhada, né? Tá desligando aqui, alinhando lá, pá, pá, tudo bem, encaminhando. Mas a sua parte é essa, de enxergar, né, com clareza. Nossa, olha isso aqui, realmente estava. Eu tenho isso. Então, é isso. Aí você se permite. Ai, se permite se encontrar com você de uma nova maneira, se experimentar de um outro jeito, porque, afinal de contas, faz sentido, faz todo sentido no racional. Então, tem alguma coisa aí mesmo, aí você já ganha uma confiança. Fora isso, sendo retirada essas coisas, você ganha uma possibilidade maior de resultado, né? Onde você for, tá mais aberto. O campo tá mais aberto, pô, não tem ninguém aqui querendo que você se foda mais, né? Então era uma vingança muito alimentada pela mãe, aquela perda, o amor, como se fala, amor interrompido de uma criança que perde numa tragédia, a mãe, já era para ela, ou ela vai ficar mal e subjugável pelos seres das trevas, de uma forma depressiva, sem ação, como já aconteceu com você também em outras vidas, de perder a ação, tá? Ou ela vai, de fato, se alimentar de raiva, vingança, vai para cima e vai se tornar aquele que acha que está subjugando, né? Mas a Carla falou bem, está subjugado. Então ele está caindo essa ficha, é isso aí, ele vai sair do campo, não vai voltar mais.
E enquanto eu falo, enquanto isso tudo acontece, tem já todo um esquema organizado de conscientização para o seu campo. Ancestrais, personalidades múltiplas. Então, todo mundo sendo é, atualizado nos arquivos, né, no computador, né, atualizado e a consciência tendo condição de abrir. E aí muda tudo, realmente. Porque a gente está trabalhando em rede, aí muda tudo. Então, eu vejo tudo isso aqui. É. Bom, depois eu vou checar isso daí. É. Deixa eu perguntar se eu posso encerrar, que aí eu escrevo. E vocês querem passar mais alguma coisa? Ou eu posso encerrar? Posso encerrar. Então, peraí. É, seres. Porque eu sofri uma perseguição diferente essa semana. E eu tô achando. Aí, o que que eles estão me explicando? Que tem seres que perseguem. Peraí. É, isso aqui é verdade, isso aqui, ó. É, e tem a ver com esse nome aqui, alguma coisa aqui. É. Mas está escrito corretamente Calcatuzes. Calcatuzes. E se eu pesquisar, eu encontro em algum lugar, ah, seres que perseguem com especialização em animais. É, então, eles têm tecnologia e intervenção, estratégia somente para perseguição animal. Intervenção, estratégia. Por isso pegaram minha gata. Então, entendi. E eles que estão atrás da mulher que pegou minha gata. Porque uma mulher pegou minha gata e não quer devolver. Uma merda. Tá, então vem desses caras. Esses caras aqui, obviamente, se veio agora, são esses caras que estavam no campo do Ciro. Entendi. Essa noite a minha perturbação veio do campo do Ciro, então, tá? Porque eu não lembro de nada, mas eu. Gente, que noite mal dormida, gente. Foi assim, um cenário de. Não é uma insônia, é uma perturbação mesmo. Que você não consegue desligar porque tem alguma coisa acontecendo e você não sabe o que que é. Entendeu? Porra. Aí você não sabe se os caras estão mexendo na gata, se a ligação é da gata que sumiu, que pô, mas não é. O que que eles fizeram? O que eu me lembro foi que eles me pegaram em desdobramento e me levaram para conversar com a mulher que pegou minha gata. Ela pegou minha gata, não, sei lá, ela achou minha gata. E eu conversava com ela, mas minha senhora, essa gata é minha. Aí ela, não, mas se você deixou escapar uma gata pequena tão bonitinha, é porque você não cuida dela? Eu falei, não, minha senhora, não, eu tô desesperada atrás dela, não, ela tem dono. E assim, o trabalho, quando eu acordei, eu comecei a chorar. Falei, gente, não acredito que isso aqui está acontecendo. Fui confirmar, a Marabô falou, e Fá confirmou, e agora veio essa informação, que não sei por que que ele está conectado a esse campo, esses seres aí. Tem tecnologia específica para pegar os animais, dar um susto, sei lá, e eles despirocarem, descacetar e causar o transtorno. Agora eles estão conectados a essa mulher. Pegaram ela para marionete. Tudo do campo do Ciro, que é isso que nós trabalhamos. Mas tá tratando a minha gata direito, tá dando comida, tá amando, tá tudo bem, garoto, porque o amor é isso, entendeu? Pô,
Tá, então, se vamos abrir primeiro aqui para as meninas falarem, tá? Perceberam algo? Eu vi um cavalo que estava numa quinta e que estava a ser adestrado pelo dono. Ele levava-o para o picadeiro para ele fazer as voltinhas direito e ele não queria. Ele relinchava, ele punha as patas para o ar, não se deixava montar e havia muita revolta. Eles queriam domesticá-lo para o pôr a trabalhar e ele não deixou. Vários dias, várias tentativas, e ele fugia, inclusive fugia. Pulava a cerca e ia embora. E os donos lá andavam atrás dele para ver se pegavam nele, uma vez, duas vezes, três vezes, e ele não havia forma de o domesticar, não é? E ele sempre que podia fugia. E a determinada altura, os donos, fartos daquilo, foram atrás dele, descobriram e deram-lhe um tiro e mataram-no e acabaram por o matar porque não conseguiam domesticá-lo, não é? Nem o conseguiam pôr a trabalhar. Por isso, há aqui uma revolta para não ser domesticado novamente e é preferível a morte a não ser livre. Tudo a ver, né, com o que está aqui, né? Exatamente. Porque desta vez é mesmo para se libertar de todas as prisões que estavam atrás, porque o cavalo, por mais que fizessem, ele não deixava. Não deixava. Nem fazia trabalho, nem se deixava montar. Ou seja, é uma figuração, não, uma simbologia para que o Sim, Ciro entenda a força dele. Ele vem, exatamente. né, você vem tentando se libertar, não aceitando essa condição, mas também não tendo como, às vezes morrendo, para não. E chega Sim, uma hora que chega. Chega uma hora que chega. claro. De tanto não desistir da sua própria Exatamente. liberdade. Sim, sim, sim.